Bom dia a todos, meu nome é Caroline Gomes Acosta e eu sou aluna do curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje eu estarei apresentando um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, dando ênfase à parte em vivo do estudo, o qual é intitulado Avaliação da Toxicidade Aguda em Vivo, Citotoxicidade e Atividade Tripanocida in vitro e Mecanismo de Ação da Lactona cisquiterpênica isolada de liquinofolida. Eu sou orientada pelo mestre Matheus Marques Milagres em seu projeto de doutorado no Laboratório de Doenças de Chagas da UFOP. Irei abordar os seguintes tópicos: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados, perspectivas e as referências bibliográficas. A doença de Chagas foi descoberta por Carl Chagas em 1909. E é uma doença parasitária causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, de curso crônico e que permanece, ainda hoje, negligenciada, inclusive em relação ao seu tratamento. Segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, essa endemia atinge cerca de 6 a 7 milhões de pessoas, causando cerca de 10 mil óbitos por ano. Então, desde a descoberta da doença de Chagas, uma grande variedade de compostos foram investigados para o seu tratamento, buscando sempre um agente quimioterápico seguro e eficaz. Duas substâncias foram usadas para o tratamento da doença desde o final da década de 1970, o benzinidazol e o nifurtimox, sendo que esses fármacos eles são efetivos apenas na fase aguda, apresentando uma grande limitação para o tratamento da fase crônica, que é a fase quando os índices de cura são inferiores. Ainda hoje, mais de um século após a descoberta dessa doença, o benzinidazol e o nifurtimox são os únicos fármacos disponíveis para o tratamento humano, mesmo após grandes esforços nas buscas de novos compostos. Porém, é válido ressaltar que a produção do nifurtimox no Brasil foi descontinuada e que o benzinidazol ele é ofertado para a população de forma gratuita pelo SUS. Assim, considerando as dificuldades encontradas no tratamento da doença de Chagas, a busca por novos medicamentos permanece. Tendo em vista a grande diversidade de espécies de plantas medicinais no território brasileiro, fica claro o potencial de substâncias naturais a serem pesquisadas e testadas como alternativas terapêuticas para várias enfermidades. Com isso, os isolados de produtos naturais representam uma imensa fonte de compostos que poderiam, potencialmente, ser ativos contra os protozoários. A família Asterácea é a maior família de plantas conhecidas até o momento que possui as lactonas cisquiterpênicas, como marcadores químicos, sendo essas potencialmente ativas contra diversos protozoários. Com isso, nossa pesquisa investe na avaliação e na eficácia da lactona cisquiterpênica da liquinofolida. Considerando as dificuldades e a complexidade encontradas no tratamento da doença de Chagas e por ser o benzinidazol o único medicamento disponível no Brasil, apresentando baixa eficácia terapêutica, principalmente em relação à fase crônica da doença e elevada toxicidade, a realização do nosso trabalho é justificada por buscar um tratamento mais eficaz para essa enfermidade. E esperamos que o estudo contribua com uma nova perspectiva de opção terapêutica para o tratamento da doença. Já em relação aos objetivos, o nosso estudo ele busca avaliar a atividade da lactona cisquiterpênica liquinofolida livre em nanocápsula quanto à citotoxicidade, atividade anti-T-cruzi e sua toxicidade, e também a atividade no tratamento em modelos Suez, infectados pela cepa Y de T-cruzi, quanto aos parâmetros hematológicos, hepáticos, renais e histopatológicos. As substâncias e os fármacos utilizados são a liquinofolida e as formulações nanoestruturadas, soluções de liquinofolida livre, nanoencapsuladas e as nanocápsulas vazias, e o benzinidazol. Nesse caso, o benzinidazol ele é utilizado como uma referência da determinação da eficácia do nosso estudo.
Para a realização do estudo, são utilizados a cepa Y de T. cruzi. Inicialmente, os tripomastigotas metacíclicos obtidos, eles foram inoculados em camundongos suez para obtenção de formas tripomastigotas sanguíneas que foram usadas para a infecção dos camundongos para então realizar as avaliações. É válido lembrar que todas as atividades realizadas em um modelo animal foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de Ouro Preto. Não havendo relatos na literatura sobre os efeitos da administração da liquinofolida livre e em nanocápsula, nem a dose empregadas em suas formulações, os parâmetros utilizados para avaliação da toxicidade aguda incluíram avaliação dos sinais clínicos, avaliação do peso corporal, análise hematológicas e bioquímicas e avaliação da mortalidade. Para avaliar a toxicidade hepática e renal, os camundongos, machos e fêmeas, foram distribuídos em 13 grupos experimentais, sendo os compostos de liquinofolida livre, liquinofolida nanoencapsulada e as nanocápsulas vazias administradas em doses únicas de 12 mg por quilograma, 24 mg por quilograma e 48 mg por quilograma pela via oral. O grupo controle ele foi mantido sem tratamento e após a administração, os animais foram monitorados por 14 dias quanto às alterações dos sinais de toxicidade, peso corporal e comportamento. Com isso, foi feita a coleta de sangue e a necrópsia desses camundongos para a realização das avaliações das alterações hematológicas e das alterações bioquímicas. As análises hematológicas, hepáticas, renal e histopatológicas foram realizadas nos animais que sobreviveram após esses 14 dias de tratamento. Os camundongos, então, foram anestesiados com ketamina, 60 mg por quilograma, e xilazina, 7,5 mg por quilograma, e as amostras de sangue foram coletadas para análise hematológicas e para análise bioquímica. Após a coleta do sangue, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e os órgãos coração, fígado, baço, cólon, cérebro, rim e bexiga foram coletados para análises histopatológicas. Já os parâmetros hematológicos avaliados incluíram a contagem de hemácias, hemoglobina, hematócritos, leucócitos e plaquetas. As alterações da função hepáticas e a nefrotoxicidade são avaliadas bioquimicamente. Como o estudo ainda está em andamento, não há resultados conclusivos a serem apresentados, porém eu espero que em um futuro próximo tenhamos resultados para que eu possa apresentar a vocês. Para finalizar, esperamos evoluir nas pesquisas visando novas formulações mais elaboradas, empregando a nanotecnologia, visando melhorar seus parâmetros biológicos e de farmacocinética, aumentando sua potência e eficácia frente à infecção pelo T. cruzi. As minhas referências bibliográficas é o livro de Parasitologia Humana, 13ª edição, do David Pereira Neves, e a dissertação do doutorado do Matheus Marques Milagre. Muito obrigado a todos pela atenção.